O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós pertencemos à Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é una, santa, católica e apostólica, e a Igreja, ela já nos dá todos os dias a sua palavra, a palavra que é pregada na igreja nesse dia de hoje, aqui na nossa cidade ou na nossa paróquia, é a mesma que o Papa pregou, a mesma em qualquer lugar do mundo. Nós vivemos esta catolicidade, que significa essa universalidade. Nós somos cristãos em todos os lugares que nós estivermos, seja aqui ou seja acolá. Mesmo você viajando, você vai ouvir e beber da mesma fé, do mesmo Deus, na mesma igreja, porque somos irmãos e irmãs pelo batismo. Então nós temos muitos irmãos que vivem na hipocrisia, mas nós temos muitos irmãos também que se esforçam para viver na santidade. E para vivermos na santidade, nós não podemos ficarmos na ociosidade, como nós ouvimos muito bem na primeira leitura, que é da segunda carta de São Paulo a Tessalônica, capítulo 3. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Então nós sabemos que a oração e o trabalho edifica o ser humano. A oração e o trabalho faz parte da nossa vida. É interessante você observar que muitas vezes os filhos querem aposentar os pais de determinadas atividades. E quando você, filho, acha que está agindo com sabedoria, porque o papai e a mamãe trabalhou a vida toda, graças a Deus que trabalhou, que te sustentou e que deve continuar trabalhando.
lógico, de acordo com as suas limitações. Mas nós vamos conhecer alguns irmãos nossos, já com uma certa idade, já aposentado, até financeiramente bem, mas que não deixa de capinar, que não deixa de cuidar das criações, porque aquilo o edifica. Aquilo faz ele sentir gente. É a dignidade do ser humano. Quando você visita um acamado, qual que é a conversa dele que não deve ser diferente da conversa com o padre? Eu não vejo a hora de sair desta cama e poder fazer isso e aquilo outro. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a ociosidade não faz parte da vida dos cristãos. Lógico, você aposentou, graças a Deus que existe a aposentadoria, que você não precisa se preocupar com o seu sustento diário, mas é necessário pequenas atividades. Um exemplo, a minha amiga de Buritama, Dolores, falou assim: padre, o senhor não tem aí na sua casa alguma toalha de banho, de mesa, guardanapo? Porque eu tenho uma senhora que o trabalho dela é fazer esses bicos nessas toalhas, nos guardanapos, e ela só sabe fazer um, e ela passa o tempo todo dela fazendo isso, e ela se sente tão útil, claro, porque ali ela ocupa a mente dela, ocupa o coração. E nesse pequeno serviço, uma mulher que trabalhou a vida toda e de repente, na limitação, ainda consegue com as mãos fazer o crochê. A cabeça não ajuda a criar outros biquinhos, mas aquele ela faz, e faz muito bem feito, com o coração cheio de alegria, com o coração grato com a minha amiga, porque levou o serviço para ela. Olha só que coisa bela. Então a ociosidade não faz parte da vida dos cristãos. E dizendo tudo isso para dizer que nós também construímos o reino de Deus. Nós também somos trabalhadores no reino de Deus. E aí, agora vem Jesus Cristo chamando a atenção. Muitas pessoas ficam escandalizadas quando Jesus Cristo altera um pouco. Ele é manso e humilde de coração, nós sabemos que sim. Mas só que os mestres da lei e os fariseus foram à busca dele para o tentar. E nós sabemos muito bem, que ouvimos agora no Evangelho de Mateus 23, que Jesus, quando chama a atenção deles, chamando de hipócritas, e que vocês construíram os sepulcros dos profetas e enfeitaram muito bonito esses túmulos. E Jesus fala que se teus pais não tivessem sido cúmplices da morte desses profetas, as coisas seriam bem diferentes. Porque os seus pais mataram João Batista, Jeremias e tantos outros profetas. Mas vocês mesmos estão confessando que quem fez tudo isto foram os seus pais. E aí Jesus fala: então vocês são filhos
de assassinos. E aí Jesus fala desta forma: completai, pois, a medida de vossos pais. A hipocrisia de vocês é tão grande que vocês estão aí enfeitando os túmulos dos profetas, mas vocês são hipócritas porque vão matar o Filho de Deus. E Jesus vai chamando a atenção e falando desta hipocrisia. Hipocrisia significa falsidade. Vem de Hipócrates, que é personagem na tradução, e vem do período do teatro, que usava as máscaras e faziam as grandes imitações da época. Então, quer dizer, essa hipocrisia, isto é, esta falsidade na representação. Quer dizer, você não é aquele personagem, mas encarna aquele personagem. Então Jesus está falando: vocês por fora é uma beleza, a fala de vocês é convincente, as roupas são belíssimas, mas vocês são hipócritas, porque nada mais é, desse lado exterior, um personagem que você representa. Você coloca as máscaras e representa este personagem, porque dentro de vocês estão cheios de podridão. Aí Jesus fala dos sepulcros caiados. É aquela parede, muitas vezes nas casas está suja, você lá vai e passa um cal para disfarçar. Mas na primeira chuva já aparece o que está por trás daquela brancura, que não tem nada a ver. Aí Jesus fala do sepulcro. E muitos dos sepulcros ainda hoje em dia se usa o cal, mas o que tem lá dentro não deixa de ser ossos e uma podridão. Então Jesus está falando para os mestres da lei e os fariseus, chamando a atenção deles, assim como Ele está chamando também hoje a nossa atenção, porque pode ser que você tenha, hoje nós chamamos isso de dupla personalidade, na época não tinha ainda essa fala, mas Jesus está dizendo isso, dessa dupla personalidade. Vocês apresentam uma coisa, mas por dentro é completamente diferente. As intenções são outras. O coração está cheio de roubos, de pornografia, de assassinos, de tantas coisas, de vingança, de ódio, mas na realidade é o pão bolorento, né? Por fora ele é maravilhoso, mas por dentro não tem condições, tem que ser jogado fora. Então, meus amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor, na sua infinita caridade para conosco, Ele vem nos dizer como nós precisamos viver, que nós não podemos vivermos na hipocrisia. Os seus seguidores são homens e mulheres coerentes na vida. Então nós não somos representantes. Você não vem à igreja, você não foi batizado para fazer uma representação, para você ser um personagem. Não.
Você tem que ser o que você é. Eu tenho que ser padre. Seja aqui, lógico, buscando o caminho da santidade, com o desejo de céus, mas serei também padre até no inferno. Para dizer, aquilo que eu sou. Não pode existir uma dupla personalidade, quer dizer, as máscaras. Tem muita gente que vai colocando máscaras e mais máscaras, e que no final ela se confunde de tal forma nas conversas que todo mundo percebe que ela é hipócrita, ela é falsa, que ela não fala aquilo que realmente deveria ser falado. Então Jesus vem nos corrigir e nos ensinar e dizer: vocês que são os meus seguidores, são pessoas idôneas, não estão neste mundo para fazer uma representação, ser um personagem. Vocês são filhos e filhas de Deus e precisa tomar posse disso no seu coração, deixar de ser uma pessoa falsa e ser realmente aquilo que nós fomos chamados, filhos do Altíssimo. E para sermos filhos do Altíssimo, o Padre disse, até no inferno, porque o inimigo, ele vem para nos tentar, ele vem para nos, assim como ele foi audacioso com Jesus, ele também é muito mais conosco, porque ele quer nos tirar do caminho. E Jesus vem dizer: tenha uma fé reta, seja um homem ou mulher corajoso naquilo que você professa e aquilo que você vive. Se nós professamos a nossa vivência na fé de um Deus uno e trino, professamos a nossa fé na ressurreição da carne, na vida eterna, na Igreja Católica, na Virgem Maria, nós precisamos viver isso que nós professamos. Você não pode professar a fé na ressurreição, mas acredita na reencarnação. Problema sério de desvio da fé. Então eu preciso ter muito claro: Deus nos deixou a sua igreja com os sacramentos e as mais diversas bênçãos que pode ser conferida pelo Padre para a salvação do seu povo. Deus não disse que era para você ir receber passe, Ele não disse que era para você ir receber benzimento, Ele não disse nada disso. Por sinal, essas coisas na Sagrada Escritura é condenado. Ele disse para que você seja seguidor dele. É isso que ele é muito objetivo. O nosso Deus, como ele se revela lá na sarça ardente, quando Moisés pergunta, ele fala: diz ao povo que eu sou o que sou. Ele está dizendo: eu sou isso, eu sou o que sou, não é outra coisa. Nós também devemos ser aquilo que nós somos. Você é casado, viajou, ficou sozinho em casa, continua casado. Não é para atrair mulher, não é para atrair o marido, não é nada disso. Continua casado. Você é o que você é. Não posso achar porque a minha mulher, o meu marido, não sei o que, dá uma saída, eu vou aproveitar para... Não é nada disso. Isso é desvio de conduta. Isso é imoralidade, para dizer
né, de outra forma, isso é imoralidade. Por que nós vamos encontrar no mundo moderno muitas pessoas buscando psicólogos? Porque não sabe o que é. Primeiro, porque começa uma educação errada. E segundo, porque o papai e a mamãe acabam não educando como deveria ser educado à luz da palavra de Deus. Acaba criando uns filhos molengas, indecisos. Tem 30 anos, ainda não decidiu o que quer da vida. É sério essas coisas. Sem contar, você não sabe se chama Fábio ou Fabiana? O que é? Não sabe? O que é o ser humano? Se é um sapo, se é uma perereca? Então, é complicado hoje em dia. Então, lógico, tem que ir no psicólogo mesmo. E o psicólogo ou o psiquiatra não vai te salvar. Porque é um problema de conduta. O problema não está no outro. O problema está em você. Então, meus queridos, o remédio para a humanidade nós já temos há mais de 2000 anos. É o remédio certeiro. É o remédio que cura todas as nossas mazelas. Esse remédio chama Jesus Cristo. Ele é o médico do corpo e da alma. Ele é o nosso Deus. E Ele é o verdadeiro médico, o verdadeiro remédio para nós. E quando nós o seguimos de forma coerente, assim como os apóstolos ou como santos o seguiram, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Nenhum deles são loucos ou foram loucos. Eles podem ter sido loucos por Jesus, mas não de cabeça. Você acha que São Francisco de Assis deixou tudo sem saber o porquê e por causa de quem? Ele não tinha desvio de conduta. Ele tinha clareza da fé dele. Você também, meu amado. Hoje o Senhor vem dizer para nós que nós não podemos ser hipócritas. E aí o padre já disse o que é para você: não podemos ter dupla personalidade. Precisamos saber quem somos. Assim nós seremos felizes, porque estaremos vivendo a nossa plena realização. E aí nós vamos eliminando dentro de nós o que? Os nossos pecados, as mazelas, os desejos horrendos que existem no nosso coração, que são as paixões desordenadas. Vou eliminando essas coisas do capeta, que quem gosta disso é o capeta. Isso faz parte da personalidade dele, da vida dele, mas não faz parte da minha e também da sua. Então nós vamos eliminando e não vai ficar um vazio. Só fica vazio para quem não crê no Senhor Jesus, ou para quem não aceita-o. Aí eu preencho o meu coração, a minha vida, com aquilo de mais precioso que existe nesse mundo, que é Jesus Cristo. Meu querido, por que a igreja de Jesus
junto com ele, e até hoje é perseguida, porque ela é o melhor para a sociedade. A sociedade quer ter o melhor? Não. A sociedade quer ter o bem? Não. A sociedade dá remédio? Talvez. O remédio que não é um verdadeiro remédio, é um falso remédio, porque a indústria farmacêutica não fez aquele remédio como deveria ser feito e vendeu para você placebo, e você tomou acreditando que fosse remédio. Isso é o ser humano quando não tem Jesus no coração. E daí desse exemplo, em todas as outras situações você pode observar também. A sociedade não quer o bem para ela, mas nós cristãos somos conscientes e sabemos muito bem o que nós queremos. O que nós queremos. Nós queremos ser homens e mulheres anunciadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu só anuncio aquilo que eu conheço. E conhecer significa viver, significa intimidade. Então nós cristãos somos chamados a ter uma intimidade profunda com o nosso Mestre, que é Jesus Cristo. Ele que cuida de cada um de nós, em qualquer situação da nossa vida, e Ele vai nos alimentando e nos fortalecendo na nossa caminhada para testemunharmos o seu infinito amor, porque Ele nos aguarda na sua casa um dia, onde lá nós seremos felizes para sempre.